Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre mulheres que acabam por gostar, se envolver, se relacionar com homens indisponíveis, tá, gente? Homens indisponíveis. Por que mulheres e não homens? Mulheres por homens e não homens por mulheres? Por que não homens por homens ou mulheres por mulheres? Enfim. Gente, eu vou falar o seguinte aqui pra vocês. Por que eu tô gravando um vídeo com o seguinte tema falando de mulheres por homens, mulheres heterossexuais, né? Em primeiro lugar, gente, a sociedade é extremamente, eu digo, extremamente heteronormativa. E a sociedade, o que ela quer? Ela quer a mulherzinha agindo como mulherzinha, o hominho como hominho. O homem ele ganha quando ele tem várias mulheres, várias peguetes e tal. E aquela mulher que ele escolher para ser a mulher dele será uma mulher que o faça sentir-se homem. Por isso que a mulher abusiva age de maneira um pouquinho diferente. Ela vai para o sexo, ela vai para massagem de ego. O homem abusivo vai para massagem de ego? Vai. Só que é de outra forma. A mulher heterossexual e heteronormativa, o que ela quer de um homem? Ela quer se sentir importante para ele, ela quer sentir que não tem outras na área, né? Por isso que o camaradinha abusivo ele vai fazer triangulação, que é para a mulher se sentir ameaçada, é quase uma coisa territorial. E ela melhorar, então, ela ficar melhorando para agradá-lo, para não perdê-lo. A triangulação ela é cruel porque ela estimula a competição entre mulheres, não só entre mulheres, mas eu estou falando no caso de um homem que usa isso contra uma mulher numa relação hétero. Ela estimula a competição entre mulheres, ela estimula o medo do abandono e faz com que a pessoa queira trabalhar para o outro. Ao invés da pessoa chegar na real e falar, olha, eu estava precisando que você fizesse XYZW para a nossa relação funcionar melhor. A pessoa joga uma sinuca ali, né? Que bate em um, que bate no outro, que bate no outro. E como é que faz isso, né, gente? Como é que faz isso? Estimula, né, a sua desculpa, estimula o seu senso de território, o seu senso de sentir-se importante para o homem, o seu senso de, olha, se você fizer burrada, você vai me perder porque a outra lá também quer. Estimula o ciúme, estimula a competição entre as mulheres e espera-se que essa mulher, através da competição e desse medo de abandono, desse medo de ter o seu território invadido, ela, entre aspas, proteja o seu território competindo com a outra, tentando ser melhor do que a outra. Então, ao invés do cara chegar e falar que ele quer que você faça tal coisa para a relação melhorar, o que ele faz? Ele te compara com outra para você ir lá e sentir-se menos importante, né? Mas o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Mulheres que se apaixonam por homens impossíveis. Impossíveis não, né? Indisponíveis é a palavra melhor, né? Mais realista do que simplesmente impossíveis. Se apaixonam, se envolvem com homens indisponíveis. Envolver-se com homem indisponível, gente, é problema. É codependência. Quando você vê que a pessoa está indisponível pela razão XYZW, você sai fora. Você fala, olha meu bem, eu sinto muito, tá? Você está indisponível pela razão XYZW. Se a pessoa tiver de sacanagem, ela vai falar assim, ó, oh, você está indisponível? Você está indisponível, né? Eu estou indisponível, aliás, mas eu quero que você me espere, eu quero que você se esforce para ver se eu te considero digna de ficar comigo. Eu quero que você
Enfim, eu quero que você faça que nem o hamster na rodinha. Roda, 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 roda. E não chegue em lugar nenhum. Só vai ficar cansada, né? É assim que acontece. Esse tipo de coisa. E o que acontece, gente? O ser humano, o que que ele faz, né? O ser humano. É... Aí, a mulher, no caso, ela é ensinada. Ela é ensinada, tá, gente? A manter a relação a qualquer custo. Até porque, gente, há não muito tempo atrás, na escala da história da gente, que, principalmente da história aqui do Ocidente, né? O que que o pessoal fazia? Em primeiro lugar, era feio para a mulher ser divorciada ou separada. Era feio também ela terminar muitos namoros, muitos noivados, a pessoa achar que o problema era ela. Era feio, assim, ela tinha que casar, se não fosse com o primeiro namorado, com o segundo no máximo, obviamente sem ter feito sexo, e já ficar com esse cara pro resto da vida. Casa cedo. Houve uma época aí que era comum casar com 15, 16 anos. Isso não faz tanto tempo. Se você conversar com pessoas que hoje têm 70, 80, 90 anos de idade, elas vão falar para você que no tempo delas não se conversava sobre sexo, no tempo delas a menina casava virgem, se não casava virgem, tinha que casar com o cara que desvirginou. No tempo delas, de delas serem novinhas e recém-casadas, se a mulher descobrisse que o cara era ruim, a família não ia aceitar ela divorciada em casa, a família ia descontinuar, ela ia chegar e falar assim, que a culpa era dela, né? Então, era importante para a mulher manter o casamento e por muitos séculos, não foram por décadas não, foram por séculos. A mulher, ela foi tida como a mantenedora do lar e do casamento. Cabia ao homem fazer a corte. O que que era a corte? É levar flores, era o homem que fazia o pedido de namoro, era o homem que ia visitar a moça não ia visitar o homem, toda aquela coisa. Isso foi até anos 50, 60, tá, gente? A 70 ainda tinha um pouquinho disso. Depois dos anos 60, 70, aí despirocou tudo e hoje em dia a mulher vai atrás de macho mesmo. Mas enfim, a sociedade ainda traz um resquíciozinho dessa época que acha feio mulher correr atrás de homem, acha que é o homem que tem que tomar iniciativa, acha feio que a mulher tenha vários óvulos. O pessoal hoje em dia com a pílula anticoncepcional, o pessoal tem, as mulheradas têm vários homens, mas não sai contando para todo mundo. Muitas vezes mente para menos o número de ex-parceiros. A mulher não é obrigada mais a casar virgem, mas uma vez eu vi num artigo assim, como é que é? O cara escreveu. A gente não acredita, a gente, os homens, né? Nós não acreditamos em virgindade mais hoje em dia. Mas qualquer número acima de um antes da gente já nos incomoda. Então você vê como traz, gente. Como traz dessa época ainda os valores. Então, ainda hoje, mesmo que a mulher possa vir a se divorciar, mesmo que ela não precise casar com o cara que a desvirginou, mesmo que etc, 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 ainda se recrimina uma mãe solteira. Mãe solteira pode ser alguém que se relacionou com o cara, não deu certo pela razão XYZW, separaram. De repente, ela ficou mãe solteira. Aí muita gente, eu não, vou assumir mulher com pacote. Fala assim mesmo, tá? Mulher com pacote. E chamando o filho da mulher de pacote. Mas enfim, muita gente vai falar, sabe o quê? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Não quero saber se a mulher separou porque o cara era violento, não quero saber se a mulher separou porque o cara abandonou, não quero saber se a mulher separou porque o cara traiu até dizer chega, não quer saber. Então ele quer saber o seguinte, eu quero uma mulher sem filhos e com pouca rodagem antes de mim, ponto.
As pessoas ainda pensam assim e ainda paira aquele pensamento de que é graças à mulher que ela chega, ela conserta o homem se ele é errado. Ah, se ele for um baladeiro que vai de quinta a domingo na balada, encher a cara e pegar um monte de mulher e deixar ela em casa, limpando a casa e cuidando dos filhos, é ela que tem que rezar. Muita gente fala isso, mulher tem que rezar. Tem que rezar. Gente, é que eu não tô falando contra ou a favor de rezar. Eu já falei aqui que cada um na sua, cada um vai na sua religião e tal. Só que tem uma hora que rezar não adianta mais. É necessário ação no mundo real, tá? Então, aí fica rezando, é a mesma coisa. A pessoa tá doente, a pessoa tá com câncer. Vai só rezar? Não, tem que ir no médico, tem que fazer tratamento, você tá entendendo? Tem que ser por mais espiritualizada que a pessoa seja, tem uma hora que ela tem que agir. Não pode mais ficar só rezando. Não, tem gente que fala, não, eu vou rezar. Seja lá em que igreja for, ou que templo que for, eu vou rezar e meu marido vai parar de ir pra balada de quinta a domingo e me trair com todo mundo e vir cheio de marca de batom no colarinho. Isso não existe, gente. Isso não adianta, gente. Você tem que chegar lá e tomar uma atitude, principalmente em relação a você. Porque quando você tenta mudar o carinha, ou a minazinha, ou não sei o quê, você está sendo codependente. Codependente, ele gira em torno de mudar alguém, ao invés de mudar a si própria. E a mulher, por muitos anos, ela foi encarregada de a mantenedora do lar, tem que aguentar mesmo, é seu marido mesmo. Mulher divorciada. Não prestava. Até aí os anos. Até os anos 70 não existia divórcio, era desquite. A pessoa sequer podia casar-se novamente. Tinha gente que ia pro estrangeiro casar. Eu ouvi histórias assim. Né? Como é uma coisa não tão antiga, não é uma coisa de um século atrás, né? É uma coisa que há uns 40, 50 anos ainda existia, você pega pessoas mais velhas, elas falam pra você que era assim mesmo, tá, gente? E o que acontece? Ainda, apesar de hoje a mulher já poder se divorciar, apesar de hoje ela poder até recasar, caso ela queira, ainda fica um pouquinho daquele negócio de... Mas é a mulher que mantém o relacionamento. Por quê? Antigamente ela não tinha mais o que fazer. Ela tinha que ou manter a relação ou manter a relação. Não tinha pra onde fugir. Emprego não tinha. Só se ela se virasse lavando roupa pra fora. Hoje com máquina de lavar não tem mais, né? Foi extinta a profissão da lavadeira. Antigamente tinha. Por quê? Porque não tinha máquina de lavar que nem tem hoje. Ou tinha, mas não era todo mundo que tinha, né? Então, tinha as lavadeiras, tinha a empregada doméstica, já tinha. A empregada doméstica sempre foi muito comum na história da humanidade. Enfim, já tinha a professora, mas a professora sempre ganhou muito mal. Geralmente, as escolas contratavam enquanto a professora era solteira, depois que ela casava, entendia-se que o marido a manteria, então ela já não precisava mais dar aula. Tinha umas coisas assim antigamente. Então, ela não tinha muita opção. E mesmo que ela tomasse coragem e separasse, minha filha, todo mundo virava a cara, ninguém queria saber, porque ela tá aí no mundão e ela tá aí, ela vai ter outros homens, então ela é uma vagabunda e ela tinha que voltar com o marido dela e ponto. Então, a mulher mantinha a relação ou ela mantinha a relação, não tinha pra onde correr, gente. Não tinha pra onde correr. Então a mulher era considerada a mantenedora da relação, mesmo hoje havendo divórcio, mesmo hoje havendo, enfim, toda essa possibilidade. Tem gente que acha, ainda hoje, tá, gente? Tem gente que acha que é a mulher que leva a relação. Eu já ouvi muita gente falar isso. É a mulher que leva a relação, não é o homem. O homem se acomoda na relação e a mulher se onera, né? Gente, o que eu quero falar aqui para vocês, né? Por que eu falei tudo isso antes de chegar ao ponto do vídeo?
Por que então que é mais a mulher que se apaixona ou se envolve com homens indisponíveis emocionalmente falando? Porque a mulher, por todos esses séculos, ela foi educada, e isso não some de uma hora para outra, ela foi educada a manter a relação. É você que mantém a relação, é você que conserta o homem se ele for errado, é você que é responsável por manter a sua relação, ponto. Então ela acha que se ela se apaixonar por um homem indisponível, difícil, quase impossível, ela vai consertá-lo. E que legal! Livrinho dá essa ideia? Dá. Novelinha dá essa ideia? Dá. Filminho dá essa ideia? Dá. Não é nem um pouco realista. Não é nem um pouco pé no chão. Né? Não é, acabou. Mas aí o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, tá, gente? A pessoa, no caso, a mulher, ao invés dela querer um cara que já tá mais ou menos pronto, o que é pronto, gente? Pessoa mais ou menos do gosto dela, que não seja nenhum gosto impossível, né? Que tem gente que parece que gosta do impossível, né? Não seja nada tão impossível assim, mas um cara que tenha condições. Um cara que não esteja comprometido com outra, um cara que não esteja enrolado, um cara que, sabe, que a relação vai acontecer. Que você não vai ficar com aquelas coisas de, nossa, mas esse final de semana ele deu uma desculpa para não vir me ver. Será que ele tá com a outra? Será que ele é casado? Será que ele tem outra namorada em outro estado, foi ver a namorada e não veio me ver? Não, é isso que é a pessoa difícil. E assim, homem, gente, até os relatos que eu já recebi de homem, porque eu já recebi relato de homem que foi abusado por mulher abusiva. Tem mulher abusiva, mas o modus operandi da mulher abusiva é diferente do modus operandi do homem abusivo, ok? E a mulher abusiva, ela vai se utilizar dessa coisa, essa coisa de coitadinha, que eu sou a coitadinha. Ai, coitada de mim, porque eu sou a mulher da relação, então eu sou a parte mais fraca. Vai fingir que foi agredida, vai fingir que não sei o que, vai se fazer de vítima, quando na realidade ela é o algoz, né? Tem muito disso também. Mas nos relatos que eu recebi de homem, gente, homem com mulher abusiva, eu nunca recebi relato de gay. O canal tá aberto para receber relato de gay, é que nunca aconteceu de eu receber relato de gay. Já recebi relato de mulher com homem, de homem com mulher e de mulher com mulher também. Eu me surpreendi de ver como as lésbicas, em alguns casos, podem ser abusivas também, né? E eu me surpreendi. E o que acontece? Gente, já recebi relato de filhos e filhas de famílias abusivas, relato de família e não de casal. Só não recebi até relato de gay, homem com homem. Novamente, reitero, já li relato de homem com homem em outros lugares, mas nunca recebi. Novamente reiterando que se alguém aí for homossexual, homem, e quiser mandar, o canal está aberto para receber. Ok? Mas o que acontece? Você vê que qualquer um pode ser abusivo, não escolhe estrato social, não escolhe heterossexualidade, não escolhe. Mas o que eu ia falar aqui pra vocês, gente? Quando é homem heterossexual que se relaciona com mulher abusiva, em primeiro lugar, geralmente é o homem que chega num determinado período da relação que toma a iniciativa a determinar. Ponto. A mulher, quando ela tá numa relação com um homem abusivo, fica naquele nhenhenhê sem fim. Sabe? Fica que nem um hamster na rodinha. Fica, e só se cansa, só se desgasta e não chega a lugar nenhum. Fica. É o inferno? É o inferno. O homem, eu já reparei que quando chega num determinado ponto, ele fala: não quero mais. Por mais que ele ainda goste da mulher, por mais que ele ainda, sabe? A mulher é que tem essa característica de eu vou consertar. Homem não tem muito essa coisa de eu vou consertar. Chega num ponto em que ele vê que o negócio não tá bom, pode até demorar um pouquinho, mas quando chega, ele manda para aquele lugar e acabou. A mulher não.
Aí quer consertar, não porque eu vou consertar. E esses são os conselhos que ela escuta de quem? De tia, de mãe, de madrinha, de amiga. Ah, conserta ele. A não ser em caso de agressão física. Hoje em dia as pessoas estão incentivando a separar. Em caso de agressão física. Mas tirando isso, se for certos casos em que o cara é meio relapso, mas de vez em quando ele entrega umas flores lá pra iludir a mulher. Ai, coitado, ele ainda gosta de você, ó lá. Fica, vai lá, tenta consertar. Ainda tem um pouco disso a mulher. Por isso que a mulher tem mais tendência de gostar de homens indisponíveis. Ok? Essa é uma tendência que a própria sociedade planta, porque a mulher vai consertar. Uma vez eu vi um cara falando, ah, fulano e tal, ela consertou o cara se vestia mal, ela comprou roupinha pra ele, ela fez não sei o que pra ele ir arrumar os dentes. Ah, porque o outro lá era alcoólatra, ela começou a levar ele no Alcoólicos Anônimos, ela consertou o cara. Ó, se não for só alcoólatra, a chance de consertar pode ser grande. Se for narcisista, se for sociopata, ai, pelo amor de Deus, gente. E o narcisista sociopata, ele não vem sozinho. Ele vem, às vezes, com um combo de coisa. Nem todo alcoólatra é narcisista. Também não é todo narcisista que é alcoólatra. Mas tem narcisista que é alcoólatra. Ou que vai gastar demais em suprimento, ou que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E nananana. Quando você vê, você tá tentando mudar o cara, ele larga um defeito e pega outro. Larga um e pega outro. Porque mesmo que ele largue um vício, narcisista, se ele largar um vício, ele vai lá e pega outro. Não é que nem, por exemplo, o alcoólatra, ele frequenta os 12 passos, tudo bonitinho. Narcisista é personalidade. Mesmo que ele não tenha vício nenhum aparente, mas ele vai ter certos comportamentos que vão perdurar para a vida inteira e é da personalidade da pessoa e ponto final. Então, às vezes, tem comorbidade junto com o narcisismo e a pessoa fica ali, não, ó, é só consertar. Por exemplo, tem narcisista parasita, desempregado crônico. Não, é só ele arrumar um emprego. Não é só arrumar um emprego. O desemprego crônico é um sintoma de algo muito pior. Mas vamos voltar aqui, gente. A mulher acaba gostando desse tipo de cara. Principalmente a mulher com grandes traços de codependência. Eu pensei que eu podia ajudar, por exemplo, o passivo-agressivo. O cara era viciado em certos tipos de pornografia, eu achava que eu tinha que ajudar. O cara era desempregado crônico, mesmo que desse o emprego na mão dele sem passar por entrevista, ele não ia pegar. Ele não ia pegar. Mas enfim, né? Você fica pensando, ah, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar, e não ajuda. Não ajuda em nada, né? E a pessoa não se ajuda também, porque é um traço, é uma comorbidade já da personalidade da pessoa, mas tem outros tipos, tá, gente, de indisponibilidade. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, porque essa semana, hoje o dia que eu tô gravando, é sábado, tá, gente? Outros dias da semana que acabou de passar, né? Gente, vocês não têm noção. De repente apareceu um monte de coisa em grupo de relação abusiva que eu não considero que seja coincidência, tá? Eu não acredito em coincidência, acredito que nada é por acaso. E olha só o que acontece, gente. As pessoas, enfim, né? Às vezes você tá em grupo de relação abusiva, as pessoas comentam uma determinada coisa. Assim, essa semana que passou, chegaram a comentar que havia certos grupos de mulheres no Facebook, enfim, tem todo que é tipo de gente no Facebook, né? Mas esse é outro exemplo também. De mulheres que são namoradas, ou inclusive esposas, pode ser esposa também, de homens que estão na cadeia. E nesses determinados grupos elas se autodenominam cunhadas. Cunhada antigamente era nome de esposa de maçom.
né? Que eles todos se consideram irmãos e as mulheres seriam como se fossem cunhadas entre si. A mesma coisa as mulheres dos presos. Elas acham que os presos lá são tudo irmãos, moralmente falando, e elas seriam as cunhadas. Gente, eu não entrei no grupo, né? Eu não entrei no grupo. Eu nunca namorei preso. Eu já namorei ex-detento de manicômio judiciário. Ai, que loucura. O suposto sociopata, ele era ex-detento de manicômio judiciário. Eu já namorei viciado em pornografia. Eu já namorei cara que reprovou no psicotécnico do Detran mais de uma vez. Mas preso, eu nunca namorei. Apenado enquanto ainda está na cadeia, eu nunca namorei. Também nunca, não sei de ter namorado ex-detento. O suposto sociopata era ex-interno de instituição psiquiátrica judiciária, mas é um manicômio judiciário, não chega a ser exatamente o cadeião, que é o xadrez comum do pessoal, né? Do pessoal comum. Então, dizem que deve ser até pior, né? Porque manicômio é uma coisa de louco, você imagina manicômio judiciário. Deve ser pior ainda, enfim. Eu já cheguei a visitar hospital psiquiátrico comum, mas não cheguei a visitar hospital psiquiátrico, manicômio judiciário. Esse eu nunca visitei, deve ser uma coisa de louco. Mas enfim, mas detento eu nunca namorei, então por que eu vou entrar num grupo desse? Mas o pessoal começou a postar print do que rolava lá dentro. As mulheres falando cada coisa, tipo, não, porque eu não vou deixar ele lá sozinho, tadinho, porque ele não sei o que, porque ele não sei o que lá. Gente, me perdoa se alguém aqui discorda de mim, mas para mim, um homem que está preso, pela razão XYZW, ele está indisponível. Ele não vai poder pegar um cinema com você, ele não vai poder te acompanhar se você ficar doente ou se seu filho ficar doente. E não vai. Ele tá no lugar que ele tá cumprindo pena. Ele tá, enfim, ele tá literalmente tomado por uma outra situação que ele não pode se dedicar para você. Então, o que vai acontecer? Você vai se dedicar sozinha para essa relação. Se você tava com o cara e de repente, pela razão XYZW, ele foi preso, ok. Né? Eu não vou falar para separar só porque o cara foi. Tem que ver por que foi preso também, né? Mas enfim. O que eu quero dizer é isso. Às vezes a pessoa acha que a relação vale a pena e acha que pode levar adiante até a pessoa sair da cadeia. Mas tem gente, tem mulheres, gente, que já criou-se, né, com esse lance da visita íntima, já criou-se uma espécie de grupos de mulheres que só namora preso. E se a relação com aquele ali não der certo, ela vai buscar outro, preso também. A Jaycee Lee Dugard, que eu já falei aqui, que ela foi sequestrada pelo Philip Garrido, né? Eu tô citando o nome, isso aqui é um caso mega conhecido, né? Então mega comprovado, por isso que eu posso citar. O Philip Garrido era um pedófilo, estuprador, sequestrador, que ele era casado com a Nancy, né, que era uma moça que ela tinha todo o ar de ser mexicana, mas eu não sei se era mesmo ou se só parecia, mas ela parecia ser mexicana. Já ele era um loirão, só que uma cara de louco. Ele tinha um olhar de louco. Louco tem olho de louco, cara de louco. Ponto. Desculpa aqui se eu tô generalizando. Louco maníaco tem cara de louco maníaco, né? E ele era um baita de um loirão. Na juventude ele era até um rapaz bonito, mas com cara de doente. Com olhar de louco. Doente não, porque doente parece que tá passando a mão na cabeça, né? É transtornado, né?
transtornado. E ele já havia sequestrado outras mulheres, ele já havia abusado de outras mulheres, ele ia para parquinho infantil filmar as meninas para depois ficar, enfim, assistindo em casa para ficar pensando as perversões dele, até que ele foi preso. Quando ele foi preso, a Nancy, que era essa moça, ela já tinha um tio preso, quer dizer, você vê, é toda uma tradição, família, aí você vai repetir com o cara. Ela foi visitar o tio que estava preso e acabou conhecendo ele na cadeia. Você acha que assim, você tem uma espécie de aura? Não, eu vou salvar o cara, tadinho, porque a família dele era uma bosta e a família dele não prestava, então eu vou ser o baluarte da salvação desse cara. E aí você namora preso. No caso dos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona, que eu não sei se lá tem visita íntima ou não. Mas tem essas mulheres que têm essa aura de só namora preso. Só namora cara que tá preso. E a Nancy Garrido era a principal facilitadora das besteiras que ele fazia. Quando ele sequestrou a Jace Lee Dugard, a Jace Lee Dugard tinha 11 anos de idade. Maníaco, perverso, nojento pra cacete. Mas a mulher não fazia nada. E ele havia saído da cadeia na condicional. Era só ela dar uma ligadinha lá pra polícia e falar, escuta, ele sequestrou a menina. Entendeu? Ele sequestrou a menina de 11 anos de idade. Ele tá pensando em abusar dela também. Ele demorou um pouco até concretizar os abusos com a Jace Lee Dugard. Mano, era só pegar o telefone e ligar. Então ela foi cúmplice dele o tempo inteiro. E é esse tipo de mulher que às vezes é cúmplice do cara. Porque uma coisa é o cara se recuperar e ir pra sociedade. Mas diz pra mim, cadeia recupera alguém? Cadeia não recupera ninguém. Se o cara sai recuperado é por outra razão que não tem nada a ver com a cadeia. A cadeia é só pra dizer que cumprir pena e acabou. E a mulher tá ali namorando com um cara que tá nesse ambiente. Dizem, né? Também nunca entrei em cadeia. Dizem que cadeia é oficina do... escola do crime, né? Escola do crime. O cara lá dentro ele tá seguindo as regras dos detentos, que tem regras lá dentro também. Ele tá seguindo as regras, ele tá aprendendo na escola do crime também. E o que essa mulher faz? Esse homem vai fazer algo por ela? Não. Esse homem tem alguma coisa para oferecer para ela? Além do nome, fulano de tal? Não. O que essa mulher ela faz? Ela vai se enfiar num busão, vai visitar o cara. Dizem que as visitas íntimas são horríveis, que é todo mundo numa sala só e eles põem só uns paninhos em volta para ninguém ver uns aos outros transando. É uma coisa horrorosa. Você não tem privacidade nenhuma na hora ali de fazer. Só você vai visitar o cara. É obviamente, porque ele tá preso, né? E ainda leva comidinha, leva presentinho. Aí muita gente vai falar, Sara, você acha que porque ele tá preso ele não tem direito a ter vida? Vida sexual, vida amorosa, vida afetiva. Gente, eu não vou entrar nesse âmbito aqui. A pessoa pode vir a se arrepender, a pessoa pode vir a se recuperar na sociedade. Mas detalhe é o seguinte, gente. Por que então que essa mulher não espera? É que esperar é meio difícil. Ninguém quer esperar mais nada hoje em dia, né? O pessoal já quer logo indo pros finalmente. Esse finalmente não é só o sexo. Esse finalmente é tudo. Ninguém hoje em dia quer esperar mais nada, né? O que essa mulher ela faz? Por que ela não espera que ele saia da cadeia e que ele demonstre de que ele está arrependido e de que ele se reintegrou na sociedade? Não, ela tem que fazer todo esse calvário de visitar preso, fazer sexo no meio de um monte de outras pessoas,
Pegar busão lotado para ver os presos, levar comida, levar isso, levar aquilo outro. Aí você vem pro mundo aqui fora, no mundo aqui fora você tá como? Sozinha. O cara vai te ajudar? Não. Tem vários casos que o cara termina com a mulher, o próprio preso, o próprio detento, ele termina com a mulher. Assim que ele sai da cadeia, ele já arruma outra. Porque aquela só servia enquanto ele estava preso. Entendeu? Tem muito caso assim. Então o que acontece? Que porra de vantagem. Desculpa falar assim, gente, mas que porra de vantagem que você vai ter namorando um homem preso? Nenhuma, você só vai ter trabalho. Só vai ter trabalho. E às vezes, porque existem vários níveis de criminosos, né? Existe desde o criminoso réu primário, às vezes roubou um celular, roubou um não sei o quê, e tem aquele criminoso barra pesada. E tem mulher que vai namorar quem? O criminoso barra pesada. Gente! E elas gostam disso. Por que que gostam? Porque quando termina com um, vai e namora com outro, preso. O que que te leva a namorar um cara assim, né? Esse foi o primeiro exemplo que eu vi e eu fiquei refletindo. Não, o que que a indivídua ganha de namorar um cara que tá na cadeia? Segundo caso, gente, pessoas que namoram à distância sem chance de se ver. Ah, e só para terminar o caso dos presos, antes de entrar no caso do pessoal que namora à distância sem chance de se ver, você vê em contrapartida muitos homens indo lá visitar as presas? Você não vê. Você vê muita mulher chegando lá muita mulher, não, desculpa, muito homem chegando lá e falando: não, eu vim ver aqui a minha namorada e ela está presa. Você não vê. As mulheres de preso já tem até uma subcultura delas. Namorado de presa não tem. Não tem. A primeira coisa que o cara faz é terminar e ficar com outra aqui fora. Porque o homem é mais prático mesmo. Porque o homem não tem mania de querer mudar os outros. Porque o homem não tem mania de querer levar rojão nas costas. Ele quer a situação já pronta. E era isso que a mulher tinha que trazer para ela também. A maior prova de que a mulher ainda tem essa mania de mudar o homem e ela tem mais propensão à codependência é essa. Mulher de preso tem um monte, já tem uma subcultura delas. Namorado de presa, o cara termina na hora. Assim que a mulher entrar na penitenciária feminina, ele termina na hora. Deve ter um ou outro, mas é exceção, não é regra, né, gente? Segundo, não é pessoa que namora com pessoas que moram à distância e não tem chance de se ver. Gente, mas Sara, o homem também tá namorando à distância com uma mulher que ele não tem chance de ver, mas ele tem motivos diferentes. O homem, o que ele faz? Ele muitas vezes ele joga uma conversinha para 1000 mulheres diferentes. Se com essa aqui ele puder ter sexo virtual, ok, é o lucro dele. Se com a outra lá ele conseguir dinheiro, é o lucro dele. Se com a outra lá ele conseguir casar e conseguir o green card, é o lucro dele. E ele vai gerenciando essas 500.000 namoradas à distância que ele tem. E a principal é a que vai dar dinheiro, a que vai dar sexo, a que vai dar status. As outras, se ele conseguir um sexo virtual, já é lucro. E aquela mulherzinha que tá ali, às vezes não, às vezes também é uma que só quer sexo virtual. Mas no geral, quando ela se apaixona, a história é outra, né? Quando se apaixona, a mulher quando se apaixona. E a mulher às vezes se apaixona por palavras, ela às vezes nem vê foto do cara. Ou vê, mas às vezes a foto nem é dele. Ou vê algumas chamadinhas de câmera. Ou faz um sexo virtual, mas não é olho no olho, não é pele na pele. Não tem. É 100% virtual. É diferente daquela relação que, por um acaso, você tem a distância, mas em breve vocês vão resolver, vão morar na mesma cidade e vão regularizar a sua situação.
Não, a pessoa não tem, é indefinido. É indefinida a desgraça, né? O que você faz, gente, com isso? A mulher tá apaixonada por esse indivíduo que não tá nem aí. Ele só tá fazendo um sexo virtual e tá inflando o ego, né? O que ele faz com você? Ele faz isso. A mulher está apaixonada. Então o que ela faz? O sonho da vida dela. É esse o problema. Se ela também só estivesse fazendo um sexo virtual e dane-se, ok. Mas tem mulher que se apaixona. O problema é a mulher que se apaixona porque ela torna-se codependente. Por que codependente? Porque a situação tá de um jeito que tá prejudicando ela. Em vez de ela estar namorando um cara presencialmente na cidade dela ou no país dela, ou solteira, livre, leve e solta, fazendo o que ela quiser, sem prestar conta pra mané que mora lá nos quintos dos infernos, o que essa criatura tá fazendo? Ela tá dando trela pra um namorado virtual que nem namorado. É um cara que tá te usando pra inflar ego e você fica naquela. Tem mulher que, por exemplo, namora muçulmano lá da Arábia Saudita, namora muçulmano do Afeganistão. Gente, o que uma mulher daqui vai namorar um cara do Afeganistão? Vocês já pesquisaram como é que é o dia a dia de uma mulher no Afeganistão? Vocês não pesquisaram, né? Mulher lá não pode nada, é pior que na Arábia, velho. Na Arábia, só agora a mulher começou a dirigir. Só agora, porque antigamente não podia. Afeganistão é pior, a Afeganistão não pode nem mostrar o olhinho aqui, ia ter que pôr uma rede aqui na cara pra não mostrar nada. O que vocês têm na cabeça pra namorar à distância com o homem do Afeganistão, gente? Meu Deus do céu! E sem contar que a cultura é totalmente diferente. Sabe como é que eles veem as mulheres ocidentais? Vagabunda, mulher que dá fácil. Desculpa o termo chulo que eu vou usar aqui, mas depois de porra. Por mais que ele nunca vá te comer presencialmente, mas ele fica lá se excitando com você na webcam. E ele na cabecinha dele, que vagabunda. É assim que eles pensam de vocês. Ele não pensa que você é uma namorada transando virtualmente com ele. Trocando os nudes lá com ele. Às vezes mostra teus nudes pra vários outros homens. Que vagabunda! É isso que eles pensam de vocês. E o que acontece? Fica nessa. Aí chega pro cara, mas fulano, por que a gente não fica junto? Por que você não tenta vir aqui? Por que não tenta ir até aí? Ah, porque não dá, porque minha mãe, porque não sei o que. Às vezes ele já é até casado com outra. Eu vi um caso esses dias, era na Turquia, que é um país altamente ocidentalizado já em comparação aos outros, né? E a Turquia é um país muçulmano também. O cara era turco, só que ele era todo descoladão, trabalhava de barman. E aí ele conheceu a moça que era a sobrinha do dono do bar. Começou a namorar com ela. Depois de um tempo, quando ela engravidou, por isso que eu falo, às vezes a gravidez revela muita coisa do casal, né? E ele super romântico nas mídias sociais, ele super romântico, tirando fotinhas e postando com ela no Instagram. Quando ela engravidou, ela avisou ele, né? Ele achando que ele ia ficar super feliz, porque, meu namorado me ama pra caramba. Ele chegou, falou com a família, porque turco é muito focado na família. A família decide tudo, até quando a pessoa já é adulta. E ele acabou falando pra ela, né? Primeira coisa, falaram, a gente não quer essa criança, né? E segundo lugar, ele já é casado com outra aqui na Turquia. Mas ele era tão legal comigo no chat, tão legal comigo no Facebook, tão legal comigo no Zap Zap. Por que agora... De repente ela falou, mas eu achava que eu conhecia tudo dele. Tem um link, inclusive, na internet, se vocês pesquisarem lá. Acho que era uma moça, não sei de que país que ela era, não me lembro se era inglesa, que era. Por isso que eu tô falando que é caso público, comprovado, não sou eu que tô inventando, não. E ela falou, eu pensei que eu conhecia tudo dele. Tudo
O nhenhenhé que ele tava falando pra você era tudo mentira, ele era casado. E o cara ainda falou assim, é um cara jovem, com piercingzinho, com pinta de barman, descoladão. Por isso que eu falo, gente. No fundo, aqui a gente tá falando de um cara turco, mas tem brasileiro que é assim também. No fundo, o cara paga de descoladão, mas no fundo, ele é mega conservador. O cara falou assim mesmo. Eu não sei como é que ela achou que a gente ia dar certo, porque ela é uma ocidental que nem sequer é da minha religião. Então, como é que ela achou que a gente ia ser mais do que um casinho? Oh, ela que tinha que adivinhar. Ele sendo mega romântico nas redes sociais e ela que tinha que adivinhar que ela estava sendo só um casinho do homem casado. Ele já tinha mulher lá e muitas vezes os casamentos lá é arranjado. Tá, gente? Muitas vezes os casamentos ainda são arranjados. E a Turquia é um país bem mais moderno do que essas loucuras que eu tô falando. Afeganistão, não sei o quê. Não, aqui eu tô falando do muçulmano, mas pode ser qualquer outro exemplo. Eu tô dando um exemplo do muçulmano porque quando a mulher namora um muçulmano, e esse muçulmano é desses países aí meio xiitas da vida, ela tem que mudar tudo. Eu já vi caso em certas comunidades de mulher que mudou religião, de mulher que começou a usar o chador. Agora não sei, que tem chador, tem hijab, tem abaia, tem um monte de nome lá que eu não sei direito o que que é. Mas são as roupas tradicionais que elas usam. A mulherada começa a usar. E eu já vi casos de mulher que se converteu ao islamismo, casou com o cara na mesquita. Um mês depois ele pediu o divórcio e sumiu na pátria porque ele só queria casar com ela para conseguir o visto. Ele foi até as últimas consequências. Eu tô falando que abusador também casa, tá, gente? Não é porque tá casando que tá tudo bom. E é óbvio, uma decepção enorme. Ela teve que arcar com as custas do divórcio, ela teve que arcar com um monte de coisa. A mulher se converte à religião do cara. Pergunta novamente: quantos homens você acha que fazem isso? Conhece uma gringa lá no Afeganistão. Não conhece, né? Porque não vai ver o rosto, vai ver só um negócio ali tampando o rosto. Conhece uma gringa no Afeganistão, ou no Turcomenistão, ou no Cazaquistão, ou no sei o que lá estão? E ela fala, não, ó, porque a minha família é tradicional, viu? Você vai ter que circuncidar. Se eu não me engano, o muçulmano também circuncisa, não é só o judeu. Vai ter que circuncidar. Você vai ter que se converter à minha religião. Você vai ter que se mudar pra cá, morar na casa da minha família, seguir as ordens da minha família e mudar toda a sua vida por minha causa. Quantos homens fazem isso? No máximo que ele vai querer ter um casinho, mas essas mulheres são mega vigiadas e a família não vai deixar ela ter um casinho com ele, nem mesmo virtual. Né? Ficar mandando foto, pagando peitinho, pagando nos bundinha. A família é mega, isso pode dar morte nesses lugares. Se eles descobrirem que a mulher trocou foto de peito e bunda com o cara, pode dar morte nesses lugares. Dá morte se a mulher sai na rua com um homem que não seja parente ou marido. Você imagina então trocar foto, trocar nudes, né? Nudes, como chama. Então eles nem são loucos de ter um casinho com as filhas deles. E quiçá mudar todo o itinerário. Claro, vai ter que casar, né? Mudar tudo. Só para se adequar à vida da mulher. Homem não faz isso. Se faz é uma aqui, outra ali. Não é a regra. Quantas mulheres vocês conhecem que mudam até de religião? Pra ficar com um cara lá dos quintos dos infernos que às vezes só tá achando divertido trocar uns nudes com ela? E tá achando divertido falar que ela é uma vagabunda pros amigos dele? Quantas? É muita mulher. E esse eu sei porque eu entrei num dos grupos. Tá? Das mulheres de presa eu não entrei, mas nesse eu entrei. E as mulheres tudo falando termo em árabe, falando Inxalá!
Inshallah, não sabe nem o que significa. Vai falando, Inshallah. E vai falando, salam aleikum. É, meu. Não, porque eu tô namorando com fulano há 3 anos, nunca viu. Gente, eu tô falando aqui de muçulmano, poderia ser qualquer outro ser humano. Você tá entendendo? Poderia ser de qualquer outra religião, de qualquer outra região. Mas o que eu tô falando aqui é que a pessoa muda a vida todinha dela. E ele tá indisponível porque vocês não vão se ver. Né? Terceiro caso. Você vê que é tudo muito semelhante. A única diferença é que as mulheres de preso vão lá dar pra eles na cadeia. E a mulher do coisinho lá, ela muda toda a vida dela, mas ela nem sequer faz sexo em louco com ele. Com o suposto namorado. Algumas casam, mas são muito poucas. E as que casam têm que ter uma adaptação assim. Elas têm que se adaptar 100%. A família deles, ao modo deles e acabou. Ou seja, é a mulher que vai levar todo o ônus da relação nas costas, mesmo que ela venha a se casar. Terceiro caso, gente, esse é o comunzérrimo, esse é o clássico do homem indisponível. Amante de homem casado. Ah, minha filha. Quantas amantes de homem casado que eu conheci que ficaram 10, 20, 30 anos namorando, ficando, enfim, com um homem casado e o homem fica naquela de: olha, mas eu vou largar minha mulher. Olha, a gente nem deita mais junto, viu? Mas olha, espera só mais um pouquinho. E esse só mais um pouquinho não acontece. A mulher às vezes perde uma vida inteira esperando um homem desse mudar, separar-se da mulher para ficar com ela. Alguns casos eu já vi do cara que largou para ficar com a mulher, mas é muito pouco. A grande maior parte pegou a amante, colocou na caixinha da amante e acabou. Já vi casos onde a mulher foi amante por 20, 30 anos, viveu em função do cara. Quando o cara enviuvou, tá velho já. De repente ele fala: ai, tô sem mulher, né? Meus filhos já estão grandes. Eu não vou mais ter filho mesmo, porque eu já tenho lá 2, 3 filhos da outra união. Ah, vou casar com essa mulher aqui. E a mulher acha que ela ganhou na loteria. Oh, meu Deus! É o cúmulo da codependência. Eu já vi pelo menos uns 3 casos assim. De mulher que ficou 20, 30 anos. Às vezes ela se privou de ter filhos. Uma coisa é você não ter filhos porque você não deseja ter. Outra coisa é você se privar de ter filhos por causa dessa merda. Você até quer ter, mas se priva por causa dessa merda. E depois de 20, 30 anos, a mulher finalmente ela casa com o cara. O cara já tá velho. E ele sabe que ela tá ali prontinha, aceitando tudo dele. E a mulher morreu. Vai ficar um pouquinho mais difícil dele achar uma mulher que ature ele com todas as manias que ele já tem. Aquela ali já o conhece. E ele vai e casa com a mulher que dedicou a vida inteirinha pra ele. E ela acha que ganhou na loteria, né? Esses são alguns casos em que amantes acabam até casando. Mas, gente, não era mais fácil você chegar lá e conhecer um cara livre e desimpedido? Mesma coisa o cara da mulher de preso e da namorada de gringo que nunca vem ver e nunca vai viver. Não era mais fácil arrumar um cara mais perto? Ah, mas aqui eu não consigo. Aqui só tem cara complicado. Mas esses também são complicados, né? Eles são indisponíveis. O caso da amante de homem casado é tão clássico que eu não preciso nem falar muita coisa, né? Os outros casos, mulher de preso, namoro pela internet com um cara lá do Turcomenistão, são coisas relativamente recentes. Por que recente a mulher de preso? Porque antigamente não tinha visita íntima, agora tem. Então eles têm um pseudo relacionamento ali nos dias de visita íntima. Já o amante de homem casado, a amante de homem casado já nem tem muito o que falar. Tem também os casos onde é pura cachorrada quando o cara sequer fala que ele é casado. A mulher vai descobrir depois de tempos, depois que ela já tá apaixonadíssima, e pra largar. E pra largar.
né? Às vezes não consegue mais largar, já tá apaixonada, já tá codependente, já tá tudo ali, né? E ficar ali à mercê do cara pro resto da vida. E tem os casos também nos quais amante, né, de homem casado. Vamos pensar da seguinte forma: a mulher abdica da vida toda dela, novamente reiterando. Lembra que eu falei nos outros casos? Mulher de preso, namorado de presar, quase não tem. A mulher que namora o carinha do Turcomenistão. O cara que vai mudar a vida toda para namorar a mulherzinha do Turcomenistão, não tem também. Pra vocês verem como o homem ele quer a mulher já prontinha para ele se relacionar. E ele tá certo. A mulher tem que seguir esse exemplo também. A mulher que está sendo amante de homem casado. Quantos homens vocês conhecem que são amantes de mulheres casadas e que ficam girando em torno da mulher esperando ela separar do marido para ficar com eles? Dá até uma dor na boca na hora de falar, porque não tem! Não tem! Dá um estranhamento na hora de falar. Você tá entendendo? Pode ser o cara que dê uns pega na mulher casada. Agora, o homem que fica ali, esperando a mulher separar do marido para ficar com ele, eu nunca vi na minha vida. Novamente reiterando, pode ser que tenha, mas não é a regra, é a exceção. Enquanto isso, mulher que fica ali esperando o homem casado separar da mulher ou esperando a mulher dele morrer para ficar com ela, tá cheio. É uma subcultura, já virou até um estereótipo, né? E para finalizar o vídeo, tá, gente, que já deve estar enorme, como todos os meus últimos vídeos têm ficado enormes mesmo. Foi um caso que eu vi essa semana. Teve um post, tá, gente, num grupo de relação abusiva, que a mulher falou de um padre. Acho que é melhor não citar o nome dele, embora o caso já esteja bastante divulgado por aí. Mas, como as investigações ainda não foram concluídas, não citemos o nome dele aqui. Um padre que teria supostamente agredido fisicamente uma ex-namorada. Aí os comentários do pessoal: padre tem namorada? Aí a gente começou a comentar, gente. Geralmente eles têm escondido, né? Eles têm escondido. Tem padre que tem filho por aí. Escondido, aí dá uma ajudinha, dá um dinheirinho pra mulher ficar quieta lá, né? E ok. Isso é muito comum, gente. Vocês peguem lá, vocês peguem no Google e pesquisa assim. Período do papado. Pornocracia. Não tô brincando, é esse o nome que chama. Pornocracia, ou seja, governo da putaria. Não, não é nome de CD de funk. Não é nome de hit de funk. Pornocracia foi um período da Igreja Católica onde os papas estavam fazendo tanta putaria, tanta sacanagem, e era amante de papa brigando com esse, com aquele, e destronava-se e colocava-se papa como se não fosse nada. E os papas tinham amantes, e os papas tinham filhos, e os papas tinham um monte de coisa lá. Era tanta sacanagem que eles chamavam de pornocracia. Hoje até que tá mais escondidinho. Se tiver lá os negócios, tá escondido. Porque na real mesmo, não tá tão explícito quanto tava nesse tempo, que hoje em dia é chamado de pornocracia. Se eu não me engano, foi lá no século. Não sei se foi no século 8, século 9, faz muito tempo, mas era muita sacanagem. Era o governo da putaria, entendeu? No papado da Igreja Católica. Ainda hoje tem escândalo de padre pedófilo, tem escândalo do não sei o que. E geralmente tem também aqueles padres, tem aquele que tem lá as suas namoradinhas, tem as suas ficantes. E aí
eu decidi pesquisar mais sobre esse caso, porque, né, o cara tá sendo indiciado por ter agredido fisicamente a namorada, a ex-namorada. E aí eu achei um blog, que eu não vou citar o nome aqui, porque ainda não conversei. Eu conversei com a pessoa já, mas eu não cheguei a conversar 100% com ela, assim, sobre divulgar o blog dela. Se ela não autorizar, eu vou divulgar. Uma moça que ela namorou um padre. Só que olha a safadeza do cara. Ele não avisou que era padre. Você não tem? Você não tem liberdade de escolha, né? Você tá namorando com o cara, tá achando que tá namorando um cara normal, um cara livre, desimpedido, você vai ver ele é padre. E muita gente vai falar que não tem nada a ver, porque, ai, padre também é homem e tem que namorar. Gente, é que nem o caso do preso. Ah, preso também é homem, apesar de ser criminoso, ele também é homem, ele tem que namorar. Gente, a questão não é ele ser homem, ser preso ou não ser preso, ser padre ou não ser padre. A questão é ele ser indisponível. Por exemplo, se a mulher quiser ficar namorando à distância por não sei quanto tempo e se encontrando de vez em quando e assumindo na bucha os filhos sozinha, aí tudo bem. Se ela só quiser uns pega, o problema também é deles. Aqui eu não estou entrando com questão religiosa, eu estou entrando com a questão de que os dois são adultos, não estamos aqui falando de abuso infantil, nada disso. Falando de duas pessoas adultas que consentem em ter relação sexual. A mulher e o cara. E o cara, por um acaso, é padre, é diácono, é bispo, sei lá o quê. E eles têm relação sexual. Os dois concordam, é consensual e os dois são maiores de idade. Ok. Mas se a mulher se apaixonar, é o mesmo caso da mulher do gringo. E se a mulher se apaixona, gente? E se a mulher fica, ai, mas eu quero que ele largue a batina pra ficar comigo. Ele não larga. Não, porque eu quero ter um filho com ele. E ele não se demonstra disponível para ter uma relação de verdade com ela. Novamente, reiterando. É a mesma coisa a mulher que quer mandar uns nudes pro gringo. Você quer mandar nudes? Ok. Mas, em primeiro lugar, assuma as consequências, né? Segundo lugar, você quer ficar nisso pra vida inteira? Se você quer ser assumida, se você quer que ele bote teu nome no Facebook, namorando com fulana de tal, um padre não vai fazer isso. Vai ser clandestino, vai ser por debaixo dos panos, a não ser que ele largue a batina e te assuma. Muitos não assumem. E ali nesse blog eu li vários casos de mulheres que eram namoradas e ex-namoradas de padre. E eu me surpreendi, porque é algo que não está mais tão em voga na sociedade. Aí você fala, amante de homem casado está em voga. Amante não, namorada de gringo está em voga. Namorada de preso também está em voga. Quantos lugares de site e grupos que você vê falando de mulher de padre? Não tem. Eu acho que só achei esse blog, porque eu fui fazer a pesquisa do padre lá. Gente, vocês têm que atentar para uma coisa, também está indisponível. No caso dessa moça, ela não sabia que ele era padre. Ela foi descobrir fazendo uma pesquisa na internet. Olha só. E o cara ainda fez gaslighting falando, não, aquilo ali não era eu não. Mas é seu nome aqui. Ah, isso foi um tempo que eu passei no seminário, mas eu não me tornei padre, não. E ficou um tempão assim, enrolando, até que chegou um dia que ele falou, tá, eu sou padre sim. Entendeu, gente? Quantas outras que ele não deve ter pego com esse papinho? E uma coisa que eu achei interessante, porque novamente nós não estamos aqui discutindo a religiosidade, nós não estamos aqui discutindo se o padre deve ser celibatário ou não, se ele deve casar-se ou não, se ele pode namorar ou não, e se você pode ter uma relação clandestina com ele ou não. Isso tem a ver com as partes envolvidas, não tem a ver comigo. O que eu estou falando aqui é da indisponibilidade. E como é que funciona essa indisponibilidade, gente? Você não vai poder casar enquanto ele não largar a batina.
Você vai ficar numa eterna espera. Todos os casos que eu tô citando aqui, você fica numa eterna espera e é um inferno na tua vida. E por que eu tô falando do inferno na tua vida, gente? Esse inferno, ele pode acontecer, inclusive, se ou quando você namora um cara solteiro, que não tá preso, que não é gringo, pode morar na sua rua, pode ser vizinho de porta seu. E que não é padre, que tá disponível, mega disponível pra você. Mas ele, eu não quero namorar. Agora eu não quero namorar. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Novamente, se você só quer ficar, ok. Se você se apaixonar, se você quiser esse cara e esse cara só te quiser pra dar uns pega, vai chegar uma hora que a tua autoestima vai no chão, você vai se sentir indigna de receber a atenção desse cara ou de qualquer outro. Quanto mais tempo você ficar nessa relação recebendo migalha, mais você vai sofrer. E mais a tua autoestima vai sair dilacerada disso aí. Então, gente, pode ser alguém que não seja nada disso que eu tô falando aqui, mas é que essas pessoas que eu falei aqui, se você for amante de homem casado, mulher de preso, mulher de padre, tá na cara que é indisponível. E a mulher fica esperando a galinha botar os ovos e a galinha não bota. O cara não quer. A real é essa, o cara não quer. Vamos ser práticos, gente. Se não te assume, é porque não quer. Quando a pessoa quer, ela larga a batina. Só o preso que não tem muito como sair da cadeia, né? Mas eu acho que até que um preso digno, ele não namoraria na cadeia. Ele esperaria sair da cadeia, provar que ele tá quite com a sociedade e aí sim arrumar uma namorada. Mas enfim, não é assim que funciona, né? Enfim, e o que acontece? Se quando o cara quer, ele se predispõe a te assumir. Se ele não quer te assumir, ele é um cara indisponível. Então, imitem os homens héteros, gente. Peguem pessoas já prontinhas. Pessoa que você não precisa esperar a galinha botar ovo. Pegue pessoa disponível. Não fique, mas eu vou mudar ele. Não muda. Não se apaixone por homens indisponíveis. Se for preciso procurar um profissional para fazer uma terapia, procure. Mas não tente transformar gambá em gatinho. Não vai dar certo. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.